Irmão, é só você entender que aquilo que está sobre ele não é dele, foi Deus que deu. Pastor, como é que você sabe que foi Deus que deu? Porque está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O diabo não pode fazer nada bom, irmãos, acorda. Não tem como alguém ser curado pelo diabo. Falar nisso, eu vi um vídeo novo do Whindersson Nunes, que ele fala que remédio não cura, ele troca por outro sintoma. Você está com dor de cabeça, fala, não quero dor de cabeça, eu tomo esse remédio, mas esse remédio ele não cura dor de cabeça, ele transforma dor de cabeça em diarreia. Aí o cara fala, eu prefiro vômito, prefiro diarreia do que dor de cabeça. Só muda o sintoma, e é verdade. Tem efeito colateral, transforma, não te cura, troca por efeito colateral. O que é que você prefere, dor de cabeça ou enjoo? Eu prefiro enjoo, então dá aqui o enjoo. E é verdade. O diabo, irmão, ele não cura ninguém. É tipo assim, pastor, mas é uma falsa cura. É porque tinha um demônio em você, ou na pessoa que está enferma, e ele só fala assim, sai daí da perna, estava na cabeça e vai para a perna. Aí você fala, fui curado da cabeça, está na perna. E não percebeu que só mudou de lugar. Tipo assim, a pessoa está no grava CD, não vende música, não faz sucesso. Aí vai lá no centro de terreiro de macumba, pai chiqueiro lá, e faz um trabalho. Aí o diabo promete que vai fazer dele o quê? Uma estrela. Aí ele vai lá e paga caro, faz uma oferta cara. Porque quando eu vou pregar sobre oferta, principalmente para pessoas que não são crentes, eu falo assim, eu te provo que ela é verdadeira e ela funciona. Outro dia eu falei com um rapaz assim, eu falei assim, você acredita na macumba? Você acredita que ela é verdadeira, que ela funciona? Ele olhou assim, porque já viu as pessoas? Elas acreditam que a macumba é verdadeira. Mentira. Então chuta uma quando você vê. Não, mexe essas coisas não. Então você acredita que ela é do mal. Eu falei assim, quem faz acredita tanto, e ela funciona pelo mesmo princípio que é bíblico, a oferta. Se você quiser, entra no YouTube, tem culto lá, que eles fazem, no terreiro de macumba, para esse preto velho, Exu Caveira, eles fazem esses cultos lá, no terreiro de macumba. Aí tem um que eu vi lá no tempo, que o cara pediu um cabrito. Geralmente as macumbas, elas são ofertas. No dia do batismo, por exemplo, para formar tinha uma na Mata Virgem, oferta de manjares. O que é oferta de manjar? É oferta de cereal, oferta de fruta, tudo que vem da terra, não pode ter animal no meio. Eu gravei, depois se você quiser ver o vídeo, ali naquela oferta de manjar não tinha uma coisa animal, não tinha um sangue de galinha, não tinha uma galinha, era só fruta. Quando eu bati o olho, eu falei, oferta de manjar. Então as ofertas são tipificadas, então funciona. Aí a pessoa vai lá, paga um alto preço. Aí o Espírito revela, adivinha, sugere, ordena que ele coloque uma palavra na letra, que parece ser besta, mas aquela palavra é um mantra. E aí a música estoura. Aí o cara fica rico, vende milhares de CD, foi sucesso no carnaval. Aí você fala, pô, então funciona, né? Só que depois o diabo vem cobrar a dívida. Se for um homem, vai virar gay. Vai virar gay. Se for mulher, vai virar sapatona. Daniela Merkel virou o quê? Pastor, tem alguma coisa contra? Não, nem a favor. Porque o Espírito pede isso para bagunçar a vida das pessoas.
pessoas. E aí eles, munidos de inveja, porque Deus não usava eles, usava Jesus, vão falar que quem está atuando é quem? É o diabo. Nunca diga isso. Você não tem dúvida? Glorifica a Deus. Porque está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino. Quantos evangelhos existem? Quem sabe? Quantos evangelhos existem? 4. Quantos evangelhos existem? Evangelho da salvação, Evangelho do reino e Evangelho eterno. Tiago passou perto, lá também ficou na trave. Eu não disse quantas epístolas do Evangelho tem. Seria o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né, e João. Quantos evangelhos? Porque aqui, o Evangelho do reino, e pregando o Evangelho do reino. Pastor, qual é a diferença entre o Evangelho da salvação, o Evangelho eterno e o Evangelho do reino? Quem sabe responder? Eu falo isso aqui há 3 anos, hein? E o Evangelho eterno? Não. Vamos lá, Tiago falou um pouquinho. O Evangelho da salvação é o que a igreja prega. Aceita Jesus hoje. Vai que Jesus volta hoje, você não aceitou. Levanta sua mão. Não é assim que a igreja faz isso? Esse é o Evangelho da salvação. É todas as vezes que a igreja prega que Cristo é o único que salva. É o evangelho mais pregado pela igreja. O problema desse evangelho é que a igreja ficou pregando o evangelho da salvação para gente salva. Nós não pregamos o evangelho da salvação para quem está salvo. Nós ensinamos acerca do evangelho da salvação para a igreja que está salva. Nós temos que ensinar o evangelho da salvação para quem já está salvo, para que eles aprendam e ensinem a outras pessoas. Então, para a igreja que está salva, a gente não prega mais salvação, porque nós fomos doutrinados a quê? Olha, irmão, se desviar isso, vai para o inferno. Aí você pensa o quê? Eu tenho que andar na linha, porque se hoje eu estou salvo, amanhã eu posso contar. E qual é o efeito que isso causa? Um efeito contrário. Porque se eu digo para você que você já está salvo e é filho de Deus e não perde, você que está errando vai tentar melhorar para alcançar algo melhor, que é o trono, o reinado. Eu já ouvi muitos dizer assim: pastor, para de pregar esse evangelho seu aí, porque vai fazer as pessoas desviar. Eu falei assim: e qual é o seu? Não desvia não? Na sua igreja que vocês pregam medo, terror para o inferno, ninguém desvia não? Sempre desviou. Então não é o medo de ir para o inferno que faz a pessoa ficar, é a falta da clareza. O meu povo está sendo destruído por falta de quê? De pregar o inferno? Conhecimento. O que está fazendo a igreja? Porque assim, irmão, nós temos uma igreja que nasceu ontem. Temos uma igreja que nasceu há 20 anos atrás. Você nasceu de novo há 20 anos atrás. Se eu não ensinar para você acerca do evangelho do reino e da salvação, você não cresce. Você fica uma pessoa imatura. Já viu quando a pediatra
né? Qual que é o nome da profissional que a mulher está grávida, acompanha ela? Obstetra, né? Que fica acompanhando a gravidez. A criança nasce, ela fica lá fazendo exame para ganhar neném. Nasceu, agora a possibilidade do bebê, e ela vai me dizer se esse bebê cresceu. Ou seja, se eu preguei para você ontem, você não conhecia o Evangelho, você era ímpio, você não tinha a noção de quem é Jesus Cristo. Aí eu prego para você hoje, prego para você amanhã, aí você é convencido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo te convence, você levanta a mão, você é Jesus. O que eu tenho que fazer com você agora? Agora eu preciso tratar de você como leitinho espiritual, ensinando você a orar, ensinando você a jejuar, ensinando os dons espirituais. Eu já não tenho mais que pregar para você aceitar Jesus. Eu lembro que meu pai, quando era vivo, todo domingo ele estava em Jesus e bêbado. Ele enchia, né, o tonel de cachaça, ficava bêbado, tomava banho para a igreja. Toda vez que na Batista eles fazem um apelo, botam um hino no fundo, né? Ao final do labor essa vida. Aí o pastor bota aqui no fundo, você está aqui hoje, não vai embora sem Jesus. Eles fazem um apelo, fazem uma coisa bonita, né? De repente o que a gente faz aqui? Aí vem aqui na frente, sendo Jesus hoje, não vai. Ele pode voltar hoje, não pode, mas ele fala que podia. O que acontecia? Meu pai lá na frente, chorando com a mão no peito. Aí alguém pegava e levantava a mão, uma alma para Jesus. Domingo que vem ele voltava de novo, você estava de novo. Eu acho que de tanto ele aceitar, Deus falou assim, tá bom, te aceito também, vem. Morreu por Jesus, morreu salvo, graças a Deus. Pediu um batismo. O que nós temos que fazer? Não temos que pregar a salvação para quem está salvo. Você não precisa levantar a mão de novo para Jesus, não precisa confessar, você já foi salvo lá atrás. Agora eu preciso ensinar acerca da salvação, porque a salvação ela acontece em 3 tempos: passado, presente, futuro. Você é salvo no Espírito, no passado. Agora você precisa ser salvo no presente. Quem é que salva no presente? É a alma, porque a alma ela está no agora, no hoje. Agora nós precisamos entender que a salvação vai acontecer no futuro, no corpo. Então ela acontece em 3 tempos. E é só por isso que a gente não pode julgar uma pessoa que está na igreja hoje, que a mãe desviou. Vai para o inferno, tá? Vai queimar no inferno, ó. Estava aqui ontem louvando. Não, por que você está falando isso? Porque ela desviou? Calma. Ela aceitou Jesus ontem. Cristo não foi amadurecido, ela não tem clareza ainda. É natural que ela se desvie, se desgarre. Mas lá na frente ela vai ter. Jesus ele sempre vai passar na nossa vida 2 vezes. Sempre vem 2 vezes para nós. A primeira vez ele vem e você tem uma experiência com ele, te salva. A segunda vez que ele vier, ele vem e te chama para caminhar com ele. Se você olhar para a sua vida, sempre teve 2 encontros, não foi só o primeiro. Eu nasci no berço evangélico. Eu tive um encontro com Jesus lá. Eu acho que eu aceitei Jesus com 8 para 10 anos. Só que com o tempo na Batista eu me desgarrei. E um dia eu estava no mundo, dentro do baile funk, e o Senhor me chamou, vem caminhar comigo. E aí nesse dia em diante eu tomei o quê? O passo de caminhar com Ele. Em algum momento da sua vida você se desgarrou também. E Jesus foi o quê? Te buscar no mundo. Então, essa pessoa que teve o primeiro encontro com Jesus, pode ser que ela venha ter um momento de desvio, de fraqueza. E aí Jesus vai lá e resgata ela, porque você tem que ser aquela ovelha que se desgarrou. Então, ela foi salva no Espírito. Ela precisa ser salva agora na alma. Então, se eu pudesse dizer para você, se minimizando a diferença entre o Evangelho do Rei e o Evangelho da Salvação, é que no Evangelho da Salvação, para você ser salvo, não pode ter dor. Diga comigo, o Evangelho da Salvação não pode me causar dor. Você não pode suar. Você não pode doer em você para ser salvo. Pastor, tem certeza? Tenho. Porque se você
está sofrendo para ser salvo, mas pela graça. Diferente é o Evangelho do Reino, porque para entrar no reino, tem que suar a camisa, tem que vestir ela e tem que sangrar. Tem que queimar gordura, derramar lágrimas, derramar sangue e energia. É totalmente diferente. Então, a igreja ensinou que você precisa se esforçar para ser salvo. Depende de qual salvação nós estamos falando. Se for da alma, está certo. Porque a alma, ela precisa ser salva pelas obras. O espírito não. E só o que te condena ao inferno é a salvação do espírito. Se a alma não for salva, ela passa por um processo no reino de Deus. Porque quando Cristo voltar, Ele vai fazer uma repescagem, vai fazer uma prestação de conta, que a Bíblia chama de 3 tribunais. O primeiro tribunal é o de Cristo. O segundo tribunal é o tribunal das nações. E o terceiro é o trono branco, é o juízo final. A igreja, ela só passa pelo tribunal de Cristo. Ela não passa pelo tribunal das nações nem pelo juízo final. Porque assim, o tribunal de Cristo é para crente, para quem foi salvo. O tribunal das nações é onde Deus vai julgar as nações que alimentaram a igreja durante o período da tribulação. Porque quando houver a grande tribulação, vai haver países, nações, que elas vão proteger a igreja. Está na Bíblia isso. E aí, essa nação, quando eu falar nação, você não fica pensando assim, o país não, porque para Deus não existe país, existe ser humano. Para Deus não existe Kairos, existe serra. A serra para Deus é a população da serra. Não tem Maranata, não tem Batista, não tem Católica, é a serra. A menor porção de uma igreja para Deus é uma cidade. É nós que temos esse negócio de facção, eu sou da Batista, para Deus não existe isso. Ele olha para a terra e fala, deixa eu ver a serra, cidade. Então a igreja da serra é uma só. Tem diferenças, né, irmãos? Então, quando Jesus voltar, e nós tivermos um encontro com Ele nos ares, a primeira coisa que vai acontecer no ano milenar é o tribunal de Cristo. E lá vai aparecer todos que aceitou Jesus e foram salvos. Deixa eu só dar um adendo aqui, que às vezes a gente fala e esquece os detalhes em pequeno. Estou lendo as cartas de Atos e tem uma passagem onde Pedro fala bem assim. Eles perguntam para Pedro, né, o que precisa fazer para ser salvo? E aí Pedro vai dizer assim, cada um confesse os seus pecados e se arrependa e seja batizado. Eu olhei para esse texto e falei assim, eu sei que para ser salvo alguém não precisa ser batizado, mas não precisa para ser salvo no Espírito. E aí eu comecei a estudar ali, refletir, eu tive um insight. Dificilmente uma pessoa que batiza não crê em Jesus Cristo. Eu não conheço uma pessoa que pede o batismo nas águas e ela não crê em Cristo. Mas eu já vi gente que fala que crê, mas não quer batizar. Entendeu? Então, eu entendo que essa fé dela ainda não foi completa. Ela não creu em Jesus Cristo de verdade. Porque se ela crê de verdade, ela quer se batizar. Então, alguém que diz que aceitou Jesus, mas não batizou, eu não posso julgar todos os casos. Porque tem aqueles que aceitam Jesus no leito. E elas foram salvas, pastor? Se creu em Jesus Cristo de verdade, confessou a Ele, foi salvo. Tem uma receita, né, irmão? Tem que crer nele como o Senhor. Tem que crer que Ele é o Filho de Deus. Tem que crer que Ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. É essa a receita.
Você perguntar para muito crente aí, ninguém sabe disso. Ele fala que ele crê, mas você crê em quê? Na existência de Deus? Não vale, não funciona. A receita para a confissão de crer para ser salvo é essa. Você tem que crer que Jesus Cristo é Senhor, Filho de Deus, e que Deus ressuscitou dentre os mortos. É isso que ele fala. E quando você confessa isso, então é um processo que essa pessoa é salva no Espírito. E logo depois ela tem que fazer o quê? Ela tem que mostrar pelo batismo. Não que eu creio que essa pessoa não batizar, ela está salva, estou dizendo bem claro. Mas assim, fica estranho. Não fica estranho? O batismo não é para salvar, é para dar acesso ao reino. Quem não batiza não pode entrar no reino. Entendeu? Quem não aceita Jesus nem vai ver. É isso que Jesus disse para João Batista, para Nicodemos, perdão. Ele vai dizer para Nicodemos assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino. Ou seja, quando Cristo voltar, ele não vai ser ressuscitado para ver o reino. Ou seja, ele não foi salvo. Agora, existe a possibilidade de você ver e não entrar, que é o que vai acontecer com muito crente manzana. Pastor, quem é esse crente manzana? É o cara que empurra a barriga. Ele fica jogando para frente a decisão de fazer a obra de Deus. Olha aí o que Jesus disse: se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, você não pode ver. Se você não nascer da água e do Espírito, quando fala nascer da água, está dizendo o quê? Se você não passar pelo batismo das águas, você não pode ter uma aliança com Deus, e Deus não pode te colocar dentro do reino. Então vai haver um período de reino, onde Cristo vai reinar. É aí que está a diferença do Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino, ele é o oposto ao Evangelho da Salvação. É que a igreja pegou os dois evangelhos e falou que era um só. E aí, quando você vai ler, você não consegue ler. Você quer ver como é que você não consegue ler? Posso perguntar para vocês? Que era a minha dúvida. Quem acredita que quem casou de novo vai para o inferno? Levanta a mão. Imagine, vou explicar. Imagine que o seu casamento, o primeiro casamento, não deu certo, por qualquer que seja o motivo, e você teve que se separar e casar de novo. O segundo casamento, e que esse seja o último, né? Você acredita que essa pessoa vai para o inferno? Quem acredita? Levanta a mão. Mas na Bíblia está escrito que os adúlteros não entrarão no reino. E o que a minha igreja onde eu era ensinava, e eu acreditei isso por muitos anos, não tem nem que perder tempo com quem casou de novo. O Braz está lascado, coitado. Casou de novo, está lascado, vai para o inferno, não adianta nem fazer força não. Eu jogava isso assim, eu falava assim, não vou nem perder tempo com esse. Julgava, porque está escrito que os adúlteros não entrarão no reino. Mas quando eu descobri que o reino não é céu e nem inferno, o que eu entendi? Então quer dizer que o reino é um período de governo, onde Cristo vai governar por 1000 anos. Aí o Braz escapou. No inferno ele não vai. Se ele não se esforçar, ele pode perder o reino. O que é perder o reino, pastor? Posso você perguntar? O que é perder o reino? Todo mundo, vamos lá. O que é perder o reino, pastor? Pode perder uma posição de governo com Cristo. Quando Cristo vier, Ele vai chamar as pessoas para governar com Ele. Assim como um presidente é eleito, Ele chama os ministros. Não tem assim? O ministro da economia, o ministro da segurança, o ministro... Então, quando Cristo vier, Ele vai implantar um reino. Vai ser um reino milenar, um reino universal, vai ser o mundo todo. E quem é que vai estar comandando com Ele? Nós, os que vencerem. E é só por isso que Ele vai dizer assim: ao que vencer, lhe darei autoridade sobre as cidades, poder. Lhe darei o direito de sentar comigo no meu trono, como eu sentei com meu Pai. Está escrito isso no Apocalipse.
O que ele quer dizer com isso? O que é sentar no trono? O que é o trono? Governo, poder. Quem é que senta no trono? O rei. Ou seja, não é que você vai sentar literalmente no trono com Cristo. Ele vai dizer assim: quanto o trono, que é o governo, eu vou dividir com você. Você vai governar comigo. E é isso que é reino. Então, o fumar, o adulterar, o se prostituir, o faltar culto, não dizimar, te tira o reino, não te tira o céu. A salvação não tira. Porque a salvação ela é de graça. E pela graça. Não envolve obra sua. Você não pode suar. Você não pode ter dor. Pô, pastor, que maravilha. Sim, mas o reino tem. Tem que suar a camisa, tem que sentir dor. Olha o que Jesus disse. Desde João até agora é anunciado o reino. E só os valentes se apoderam dele. Ou seja, todo aquele que quiser reinar vai ter que fazer força. Como assim, pastor? Vai ter que dizer não para o pecado. Vai ter que olhar para o adultério e falar assim: não te quero, porque eu quero pegar o reino. Pastor, e qual a diferença das pessoas que vão reinar dos que não vão reinar? É simples. Se você for reinar, você vai dominar, governar, mandar, subjugar o crente que não passou na prova. Vou imaginar que tem um irmão da igreja que empurrou com a barriga, o tempo dele aqui na terra, Cristo voltou ou para ele ou para geral, tem diferença. E aí quando ele for ressuscitado, ele vai comparecer perante o tribunal de Cristo. E ele vai ver ali a coroação, que a gente chama de galardão. Então tem aqueles que muito fizeram, muitos serão coroados. E vai ser ouvido o nome das pessoas que se entregaram pelo Evangelho de Cristo, ou seja, que não amaram a sua própria vida, que a entregou por amor a Cristo. E ele vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Aí ele vai dizer assim: como você não teve vergonha de falar o meu nome diante das pessoas, eu também não vou ter vergonha de dizer o teu nome diante do meu Pai. Você imagina Jesus, meu irmão, no trono branco, todo de branco, de glória, dizer assim: aqui, Pai, ó, esse aqui, ó, meu servo, vem cá, deixa eu falar aqui, ó, entregou a sua vida, não negou. Na chuva ele vinha, no sol ele vinha, com dor ele vinha, com diarreia ele vinha. Ele não amou a sua própria vida, ele não deu desculpa, Pai. É esse aí. Onde fulano de tal? Fala, o que ele vai ganhar? Poder, honra, glória. Quanto mais poder, irmão, isso o céu todo, os anjos todos batendo palma. E você, que dá desculpa? Vai tentar se esconder. Enquanto escuro aqui no céu, não tem, não, no céu só luz. E vai começar dos maiores, já para entristecer o coração dos pequenos. Depois perguntar assim: você é fulano? Eu lembro que na Batista tinha uma peça, que na peça Jesus aparecia no trono branco, que era o juiz, e falava assim: mostra suas mãos. E você ficava escondendo a mão assim na peça, não tem? Quem está escondendo a mão? Porque eu não tenho nada a oferecer. Durante o tempo que eu estava na terra, eu dei desculpa. Eu amei minha própria vida. O que é amar a própria vida? É você ouvir a voz da sua carne dizendo: não vai hoje não. Deus entende. E você ficou em casa. Amou o próprio filho, amou a própria casa, amou os seus bens e deixou de fazer a obra. A Bíblia diz assim, irmão, que nesse dia muitos vão dizer assim: caiam sobre nós os montes, as montanhas, porque eles vão tentar se esconder da presença de Jesus, de vergonha. Imagine você numa festa, todo mundo levou um presente e você com a mão vazia. Essa hora vão lá, todo mundo trouxe presente, eu estou com a mão vazia aqui, e todo mundo bonito e você pelado. Que vai ser assim, irmão. Aí a Bíblia diz assim, ó, que quando ele coroar os maiores, ele vai começar a cobrar os que não têm nada. E você, fulano, entendeu o que falar? E tem uns que vão receber um boleto, um livro,
Vou fechar aqui. Pegar o livro assim, não seja você, né? Pegar o livro. O que é isso aqui, Jesus? Eu vou ler para você pagar. 1000 anos. Porque como a sua alma ainda não foi salva, e ela é salva por obras, nunca ache que você vai perder a salvação lá para o inferno, porque não está fazendo nada para Jesus. Porque nunca isso vai acontecer. Mas você também não pode se acomodar achando que está tudo tranquilo. Porque tem uma outra parte, que a sua alma ela é salva pelaquilo que você faz. E isso não é de graça. Tudo que você faz para salvar a sua alma, você é recompensado. Deus te paga. Não é de graça. Porque nós temos que entender uma diferença muito grande. Talvez, eu não sei se você entende isso, mas eu vou escrever aqui. De Deus Pai, você é filho. Amém? E de Jesus? Isso aí, parabéns, certo. E se você não sabe o significado da palavra servo, é isso aqui, ó. Empregado ou escravo. Então eu sirvo a Jesus e me relaciono com o Pai. Então tem que ter essa diferença na sua mente. De Jesus eu devo o meu serviço. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus entregou ao Filho todo o governo da terra. E até que Ele coloque os seus inimigos por escabelo dos teus pés, é assim. Mas vai chegar um tempo onde tudo for perfeito, e o próprio Jesus vai se sujeitar ao Pai, dizendo assim: Pai, está nas tuas mãos. O que me vem na minha cabeça é o seguinte: uma grande empresa foi criada, uma empresa multimilionária, e o dono é Deus, Pai, e Ele colocou o Filho para tomar conta. O Filho toma conta, manda e desmanda, pede prestação de conta, e depois que todo mundo presta conta, ele presta conta para o Pai. Então você não é filho de Jesus, nunca diga isso. Jesus é o que seu? Senhor e irmão. E Deus, Pai. Como é que é o nome de Deus, Pai? É YHVH? YHVH. I-A-V. Estava estudando sobre Jesus, tem? Esse nem é o nome dele, né? É o nome aqui na terra. Então você é irmão de Jesus. Que já que você é filho adotivo, Jesus é filho legítimo, nós nos tornamos irmão de Cristo, nosso irmão e Senhor. Entendeu? Salvador. O nome de Jesus também é José, tá? Yosef. O nome de Jesus no hebraico é Yosef. José, que a significado da palavra José é Salvador, salvação. Então, a diferença do Evangelho da Salvação é a que a igreja pregou, aceitar Jesus. Você vai ver isso muito na praça, você vai ver isso nos ônibus, qualquer lugar que você vai ver a pessoa pregando salvação. Deixa eu bagunçar a cabeça de vocês. Alguém precisa vir para a igreja para ser salvo? Alguém precisa frequentar a igreja para ser salvo? Não. Porque quem salva Jesus não é a igreja. Agora, ele vai precisar da igreja para poder praticar a comunhão. Ele vai precisar da igreja para salvar a alma dele, porque só por meio da igreja é que ele serve. Então a gente não pode cair na besteira achando que essa igreja salva. A batista não, a católica não. Nenhuma delas salva. Quem salva é Jesus. E Jesus é salvado antes da igreja. Agora eu não
posso confundir a salvação da alma com a salvação do espírito. E vai haver salvação do corpo. Pastor, vai haver salvação do corpo? Vai. Quando a alma for salva, e dependendo do tanto que você foi salvo, tem nível. Quando Cristo voltar, Ele vai medir a salvação da sua alma. É 10%? 20%? 30%? 80%? Se você tiver um nível agradável, tolerável para Deus, a sua alma foi salva. Quando eu digo salvação da alma, eu digo que a maturidade com que você entende o Evangelho, com que você responde. Pastor, como é que eu sei que eu estou maduro na alma? Quando você obedece. Quanto mais você obedece às coisas de Deus, isso mostra sua maturidade. Quem obedece mais? É o adulto ou a criança? Adulto. Porque o adulto faz o que precisa ser feito, mesmo não querendo. E as crianças querem fazer o que elas querem. Nós estamos correndo na praia lá, para ter saúde. A minha filha, ela não quer correr. Aí eu quase que eu ligava. Você tem que ficar gambelando ela, sabe? Mas ela não quer ir. Tem vezes que ela fala que ela não vai, acabou. E você acha que nós adultos fazemos isso? Você faz o que tem que ser feito, meu irmão. Você nem pergunta, fala, vamos embora. Você vai carregando o seu corpo, bora. Isso mostra o quanto você governa a si mesmo. Então, agora, pastor, o senhor não falou do Evangelho Eterno. É assim, nesse período da graça, se prega o Evangelho da salvação para salvar. Se prega o Evangelho do reino para dar direito às pessoas de reinar. Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho da salvação, ela não pode ouvir o Evangelho do reino. Não faz nem sentido isso. Primeiro se prega qual? O Evangelho da salvação. Aí eu prego o Evangelho do reino para quem é salvo. E você sabe falar para a pessoa, por exemplo, que ela tem que largar o pecado dela, que ela tem que desmurrar o corpo dela, ela tem que enjoar, ela tem que fazer a obra de Deus. Ela nem aceitou Jesus, ela fala o quê? Não, eu já não ia, agora eu não vou mesmo. Então, primeiro se prega o quê? Salvação. Que é o que as pessoas precisam ouvir, quem nunca ouviu o Evangelho. Agora, depois que a pessoa foi salva, eu prego o quê? Que ela tem que caminhar um pouquinho mais. E se ela quiser reinar, ela precisa negar a si mesma. Ela precisa vencer o pecado. Eu quero depois, com o tempo, dar a vocês essa doutrina chamada santificação e o dom que nós recebemos pela graça. Porque existe uma antiga natureza humana e existe a nova natureza. Sem a nova natureza, eu não tenho força para vencer o pecado. Com a nova natureza, eu tenho uma força para vencer o pecado. Existe um limite entre eu escolher pecar e eu cair em pecado. Porque chega um momento onde você já foi livre dele e pega se quiser. Por exemplo, eu tenho 25 anos de casado, aproximadamente uns 25 anos que eu estou firme na presença de Deus. Eu nunca traí minha esposa. Eu posso amanhã adulterar contra ela? Eu posso amanhã trair ela contra a mulher? Posso. Preciso fazer uma força para isso? Não. Eu não preciso fazer força para trair ela. Eu nunca fiz. Eu tenho o poder de escolha de fazer e decidir não fazer, porque eu sou livre. Entendeu? Então, existe uma diferença aonde o Espírito de Deus, ele te dá uma escolha. E você tem que escolher o quê? Não quero escolher Deus. Não é sempre colocar a culpa onde? Na carne. Não. A carne, ela
leve, fraca mesmo. Não, tem uma responsabilidade. Tem uma grande responsabilidade. Então eu preciso saber essa diferença. Quando que o Espírito de Deus ele me ajuda? Quando que o Espírito Santo ele me dá livramento? Quando que eu tenho participação? Quanto de grau eu tenho participação? Pastor, você sempre ensinou que a gente tem que focar no pecado. Não tem que focar no pecado. A gente tem que focar o quê? No reino, na obra. Mas também não pode deixar de zelar pela sua intimidade com Deus. Porque toda vez que você erra, te enfraquece diante de Deus. Então eu não quero mais mexer com isso, porque isso me afeta, isso me machuca, isso me entristece. Você tem a possibilidade de obedecer pelo amor, mas você tem que também ter um paraquedas reserva. Pastor, qual é o paraquedas reserva? O temor. Se o amor falhar, se eu não faço por amor a Deus, se eu não tenho força, se eu não amo tanto a Deus assim, ao ponto de dizer não para o pecado, eu tenho que ter o quê? O paraquedas reserva. Eu tenho que ter temor de Deus, porque uma hora esse pecado vai me fazer muito mal. Porque sempre a realidade é essa. Todas as vezes que eu tratei de adultério, eu chegava para a pessoa e falava: você não tem medo de alguém descobrir, não? E geralmente a pessoa, quando ela adultera, ela quer fazer um culto. Quem rouba quer fazer um culto. Quem comete um erro, ela quer fazer um culto. Ela não quer trazer para a luz. Mas o que Deus faz para te libertar? Ele expõe. E se isso não for suficiente para você, que geralmente te liberta. Então eu tenho a opção de fazer o que? Por amor, escolher não fazer, ou permitir que aquilo me invada, me domine, e acontece o que? Deus expõe. Evangelho da Eterna. Quando a porta da graça se fechar, nós temos uma dispensação chamada graça. É desde o momento onde Cristo ressuscitou e ela sopra sobre os discípulos. Na verdade foi quando aquela mulher cananeia perguntou para Jesus, chamou ele de Senhor e pediu para que ele curasse a filha dela. Naquele momento a porta da graça se abre. Por quê? Porque Deus não pode fazer acepção de pessoas. E já que ele atendeu uma gentia, uma mulher que não era hebreia, não era judia, não era israelita, então ali ele estendeu a possibilidade de que o reino, de que Deus se voltasse para os gentios. Então naquele momento a porta da graça, um período onde Deus está tratando com os gentios, ela foi aberta. Mas vai haver um momento que é onde essa porta vai se fechar. E é justamente no arrebatamento o quê? Dos vencedores. Certo? Aí a Bíblia diz que depois que ela se fechar, nenhuma pessoa mais pode se salvar. Quando houver, você tem que ter duas palavras que você tem que descobrir, ó. Arrebatamento e rapto. O que é arrebatamento? O que é rapto? A Bíblia fala dos dois. Rapto, oculto. Arrebatamento, todo olho verá. A igreja vai ser arrebatada? Vai. Eu vou ser arrebatado ou raptado? Depende se você for vencedor ou não. Porque os vencedores serão raptados. Você vai ver muito em filme de arrebatamento que alguns filmes trazem essa versão, que o rapto foi secreto. Algumas pessoas que eram crentes ficaram, alguns foram salvos, né, ou arrebatados, raptados. Os filmes trazem isso. Aquilo é real. O que vai acontecer é aquilo. Os vencedores serão tirados primeiro da terra, e isso acontecerá secretamente. Por que secreto? Porque vai ser assim, ó, instantâneo. De repente você vai chegar ali e vai, ué, meu esposo não está em casa? Vai ligar para ele, vai ligar para ela, e você não vai ver, não vai subir, vai parecer que foi sequestrado. Aí você vai ver que o outro foi, aí vai cair a ficha. Tem um negócio errado aí. Aí você vai pensar assim: eu fiquei. Jesus voltou, será? Eu fiquei. Vai acontecer esse demônio. Aquele filme acontece isso. Então
Então, a gente que estamos aprendendo a ensinar isso aí, a gente tem que entender o quê? Que rapto é secreto. E arrebatamento é público. Quando Cristo vier para buscar a igreja, isso vai ser público, todo olho verá. Um outro detalhe que você precisa aprender é que o arrebatamento, ele acontece aonde, pastor? Nas nuvens. Nas nuvens. Dá para ver que é nuvens? Não. E faz de conta que é. O arrebatamento é nas nuvens. E o rapto? Trono. Quem for raptado vai até o trono, onde Deus está. Ele faz isso aqui, ó, e volta. E o arrebatamento só vai até as nuvens. Entendeu? A igreja, ela vai encontrar com Cristo nas nuvens. O vencedor, ele encontra com Deus no trono. Pegou? Entendeu? Então a diferença está aí. Então, quando a porta da graça se fechar, quando houver o rapto dos vencedores, porque os vencedores são a primícia, os que são primeiro tirados, a igreja vai ficar e ela vai passar a grande tribulação. Nesse momento não tem mais salvação. Diga comigo, nesse momento não tem mais salvação. Os anjos vão vir pregar o evangelho eterno. E esse evangelho eterno, ele não salva. Ele só coloca clareza e coloca temor nas pessoas. Temam a Deus, só isso que ele vai dizer. E as pessoas vão crer pelo temor e não por arrependimento. Elas não vão ser salvas mais, porque a porta se fechou. E o máximo que pode acontecer é que aquelas que ouvirem esse evangelho, elas entrem na eternidade, mas a eternidade não estará nelas. A diferença é que quem foi salvo, Deus colocou a eternidade dentro de você. Aquele que crê tem a vida eterna. Existe uma diferença, porque a igreja, as nações que não creu em Jesus Cristo vão crer nos anjos. É tipo assim, Deus mandou uma criança para dizer assim: toma cuidado, sai dessa casa. Aí você não acredita, é uma criança. Aí vem o quê? Um bandido armado. Aí você faz o quê? Acredita. Você não acreditou por fé, você acreditou por medo. Então os anjos, quando vierem pregar o evangelho eterno, eles vão impor respeito e medo. Eles não vão crer por fé, eles vão crer por medo. Vão obedecer, vão temer a Deus. Só que esse temer a Deus dão a eles o direito de entrar na eternidade, mas eles não têm eternidade dentro deles. Tem diferença, tem toda a diferença. E são essas pessoas que vão povoar a terra no ano milenário. Então eu expliquei aqui para vocês a diferença entre o evangelho da salvação, o evangelho do reino e o evangelho eterno. São evangelhos diferentes. Então a gente tem que entender isso, tem que dominar isso, tem que ensinar isso para outras pessoas. Por quê? Porque se eu não pregar o evangelho do reino, Jesus não pode voltar. Por que ele vai dizer: esse evangelho do reino será pregado em todas as nações? Enquanto não for pregado, não haverá um fim. Sabe quantos anos existe que o evangelho do reino está sendo pregado? Apenas 15 anos. Deve ter no mínimo 2.000 anos que se prega o evangelho da salvação. A igreja brasileira prega 100. A brasileira prega 100 anos ou mais, 120 anos. Mas o evangelho do reino está sendo pregado há 14 anos, 15 anos ou mais. Tem muita gente que não sabe disso. Tem muito crente que ele acha que o evangelho do reino e da salvação é a mesma coisa. Por isso que ele fala assim: fulano está fumando, está por inferno. Fulano usa brinco, está por inferno. Ele não sabe o que é salvação. Muitos nem sabem que tem que se esforçar para reinar. Porque foi assim: quando eu tive contato com o evangelho do reino, eu achava que eu estava me salvando
porque eu era melhorzinho do que os outros. Eu olhava para o irmão e falava assim, ele só tem 5 pecados na igreja, né? Roubar, matar, adulterar, fumar e beber. Não faz esses 5 pecados sem ação. Eu olhava para a minha vida e falava, não fumo, nunca bebi, não sou de adulterar, roubar, mas eu achava que não. Aí assim, dos 5 eu tenho 4, então eu sou melhor, estou salvo. Ah, o irmão ali adultera, vai para o inferno. Então, isso fazia eu achar que eu era melhor. Quando eu descobri que eu não precisava de fazer nada, porque eu já estava salvo. Muitos dizem assim, então agora eu vou desviar. Não, sabe o que eu pensei? Não, peraí, não é que eu estou salvo? O que tem melhor do que a salvação? Não tem nada. Então eu vou focar nisso. Graças a Deus que eu não preciso me preocupar com isso. Então eu vou colocar toda a minha força para reinar, porque essa é a cereja do bolo. Tá bom. E por que tem gente que está firme na igreja? Porque está focando a força dele errado. Ele está tentando parar de fumar para se salvar, ele está tentando jejuar para se salvar, ele está tentando largar o pecado para se salvar. Meu filho já está salvo. Esquece isso, faz o reino. Porque olha o que vinha na cabeça da gente. Uma certa sinceridade. Você vir para a igreja, a impressão de quem está com sinceridade é assim: todo mundo aqui está certo, todo mundo aqui é santo. Você, quando era, por exemplo, imagina a pessoa que bebe. Ele veio para a igreja e de repente estava bem, estava tranquilo. Aí ele deu uma fraquejada, tomou uma cervejinha. Naquele dia ele não quer vir para o culto, porque ele acha que o pecado ele sai com o tempo. Semana que vem eu vou, né? Pecado fresco não pode, pecado velho, envelheceu, já posso ir para a igreja. Então ele não quer vir para a igreja. Aí ele pensa que nossa, semana que vem eu não vou beber, vou para a igreja. Aí na semana que vem ele toma outra. Irmão, a impressão que dá é o seguinte: eu vou fazer o que lá? Lá ninguém bebe, todo mundo lá é santo, eu sou sujo. Eu vou para a coisa, o seguinte: eu vou para o mundo, a hora que eu conseguir largar de beber, eu venho para a igreja. Não é assim? O que acontecia? Eu não conseguia largar. Porque não é ele que larga o pecado, é se envolvendo com as coisas de Deus, que o pecado te deixa. Então pensa o seguinte: poxa, o que eu estou fazendo com esse negócio de bebida? Eu sou servo de Deus, sou filho de Deus, sou herdeiro de Cristo. Eu não vou deixar esse espaço me dominar mais, não. Eu vou pegar tão firme com as coisas de Deus, que esse negócio vai ser na minha vida. Olha você com Deus agora. Senhor, é o seguinte: eu sou um beberrão mesmo, mas eu quero fazer algo. Se o Senhor quiser me usar, é só arrancar esse negócio de mim, mas eu vou fazer algo de Deus e acabou. E você começa a se envolver. Olha o que a Bíblia diz: aquela árvore que dá fruto, o Pai limpa, para que venha dar mais fruto. Tudo aquilo que te atrapalha melhorar, fazer a obra de Deus melhor, o Pai vai tirando. Então para de ficar colocando os seus problemas pessoais como desculpa, porque isso não é motivo para não fazer a obra de Deus. Seja sincero. Eu lembro que o pastor falava que quando ele se converteu, ele era marinheiro, o bispo, ele era marinheiro, e ele estava naquele calor de se converter. Então ele queria estudar a Bíblia, ele queria ler a Bíblia, ele fuma até hoje. E aí o que acontece? Ele levava a carteira de cigarro para a ilha, eles ficavam na ilha acampado, e ele lia a Bíblia a noite toda, fumando e lendo Bíblia, fumando e lendo Bíblia. Tem gente que acha que tem que parar de fumar para ler a Bíblia. Não, você lê a Bíblia pegando. E os padres? Oi? E os padres? Fuma e bebe. Pois é. Não é, irmão, qual tem mais efeito? É se envolver com a obra. Vai chegar um momento que você vai falar assim: não faz sentido o que eu estou fazendo. O Espírito Santo, ele vai até você e ele vai falar assim: não faz sentido o que você está falando. Sabe o que vai acontecer? Vai perdendo o
prazer. E ele vai colocando desgosto, tristeza, repúdio, nojo. Chega a um ponto que você fala assim: não chega esse próximo não. É isso que está acontecendo. Aversão ao pecado. Porque agora nós temos prazer. O pecado te dá prazer, por isso que você peca. Agora você imagina, você peca, acabou de pecar, deu desgosto. Imagina que você comeu um prato de coisa gostosa. O que é essa coisa gostosa? Feijoada? Churrasco? O que é? Macarronada? Imagina um prato gostoso. Quando você acaba de comer, te dá aí no estômago. Aí você vai lá e joga para fora. Aí você fala, não foi coincidência, né? Aí semana que vem de novo o mesmo prato. Você fala, pô, eu amo esse prato. Aí você acaba de comer, anda nos bares. Quando você acaba de comer, o estômago embrulha de novo. Se isso acontecer várias vezes, o que você vai falar? Eu não paro com esse troço. Toda vez que eu como, faz mal. É exatamente isso que o Espírito Santo faz com você. Em algumas pessoas, isso vai levar alguns anos. Em alguns vai levar meses. Mas o importante é que o nosso Deus que faz isso, Ele é eterno, Ele não tem pressa. Aleluia. Ele vai tirar. Verdade. Em alguns casos, Ele não tira logo para você não ser soberbo. Deixa lá só para você te mostrar que você é frágil. Quando você vira e mexe, você cai na situação, você vai, se joelha, se lamenta, e Deus fala assim: deixa aí, não precisa ficar soberbo, senão você vai achar que você é melhor do que os outros. Você vai achar que o céu é só seu. Tem gente que acha que é só dele o céu, acha que vai chegar lá e vai encontrar o vazio. Só ele é digno de ter o céu. É. Vamos para ceia, irmãos.